Boa tarde. Todos bem? Todas bem? Joia. Bom, eu sou o Rodrigo, da Vetex, e junto com Renan, vamos falar um pouquinho sobre fator humano como diferencial na segurança do digital commerce e do varejo. Vamos play. Bom, eu vou começar me apresentando. Então, eu sou o CISO da Vetex, né? Já trabalho há alguns anos com segurança e temos um time legal que eu quero, daqui a um pouquinho, quando entrar aqui a apresentação, falar da nossa área de segurança da Vetex. E aí eu quero aproveitar, pedir para o Renan, que está aqui, se apresentar também e vamos adiante. Consegue, pessoal, colocar o próximo slide? Eu não consigo passar, eu acho que não... Opa, foi um a mais. Vamos lá. Um atrás. Mais aí, um, pronto. legal. Pessoal, boa tarde. Vou me apresentar rapidinho. Primeiramente, queria agradecer ao Rodrigo pelo convite e à Vetex. Prazer para mim estar aqui nesse evento que fomenta tanta tecnologia. Rapidinho falando quem é o Renan, antes que vai compartilhar um pouco. Eu sou diretor da área de cyber do Grupo Carrefour, privacidade também. Sou um velho técnico, estou há 20 anos aí de experiência em tecnologia. Né? Depois eu me especializei em cyber, privacidade. Depois fui entender o negócio. Eu já estou muitos anos no Grupo Carrefour, há quase 16. Então já passei por muitas áreas lá dentro. Fui para fora, a gente exportou conhecimento. A comunidade de cyber do grupo é muito forte, né, em vários países. Tenho 2 filhas, é o que me motiva. Coloquei no finalzinho aqui, depois quem quiser conversar, eu adoro punk rock, hardcore. Tive também um pub, né, não só de tecnologia a gente vive. E antes de começar, só para avançar, eu queria colocar 2 coisas. Uma coisa que a gente vai falar que é o fator humano, né? Então, cibersegurança, a gente acha que é muito técnico, e é verdade, é mesmo, né? Mas o que faz a diferença? Então, eu queria deixar uma dica, quem quiser tomar nota, uma coisa que me inspirou lá nos anos 90, comecinho ali dos anos 2000, é o Kevin Mitnick, que é um hacker bem famoso, que tem um livro chamado The Art of Deception, a arte de enganar em português. Eu acho que liga muito com o que a gente vai falar aqui. Então, esse é um pouquinho do Renan, que vai compartilhar algumas horas de voo. Legal, Renan. Obrigado pela tua presença, mais uma vez, né, em nome da Vetex também. E eu acho que o Carrefour é um grande cliente da Vetex. Toda a plataforma Carrefour roda na Vetex, do Digital Commerce no Brasil. E vamos conhecer um pouquinho, né? Quem é o Carrefour? Apresenta aí pra gente que, inclusive, quando a gente estava fazendo o nosso briefing, há 2 semanas atrás, eu não tinha a menor ideia quão grande é o Carrefour no Brasil e o conglomerado de empresas, né, Renan? Pois é, o Grupo Carrefour ele tomou, né, uma proporção muito maior. Hoje é o maior varejista do Brasil, então a gente tem mais de 150 mil colaboradores. As bandeiras do Big, Bom Preço, Nacional, Todo Dia, o Sam's Club, acho que muita gente conhece, também faz parte de todo o ecossistema, né? E aí também o varejo digital. Então, mais de 150 mil colaboradores, a gente vai falar um pouquinho, né? O Rodrigo é um mega especialista no assunto, eu vou colocar e dividir o que funciona e o que não funciona quando a gente fala sobre pessoas, né? Desde a base até o alto escalão. Então, mais de 1.180 pontos de venda, quase 1.000 lojas, né? A gente tem presença em todos os estados brasileiros. E aqui a gente tem um compromisso global da aceleração da transformação digital, né? Então, hoje a Vitex é a nossa principal plataforma, é quem estava presente com a gente lá no Big Brother Brasil 2023, que a gente fez, e a gente caminha em direção a ser uma tech retail. Então, esse é um pouquinho do que é o Carrefour em grandes números. Legal. Uma coisa que chamou a atenção, né? É o maior empregador privado do Brasil, com 150 mil colaboradores. Quantos usam computador desses 150 mil, Renan? Mais de 30 mil. Mais de 30 mil pessoas, ou seja, usuários, né, de um grupo que precisa proteger-se digitalmente falando e contar com essas pessoas. Bom, falando um pouco da área de segurança da Vetex, eu não consigo, o nosso tempo é pouco, mas eu estou há 9 meses na Vetex, temos um time aí de 31 pessoas, né?
que a maioria está aqui. Cadê o time de segurança da VTEX? Quem está aí? Levanta a mão. Bem-vindos, obrigado por estarem aqui também. E eu, juntamente com este time, temos um compromisso de fazer uma VTEX mais segura, que, por sua vez, a VTEX mais segura vai tornar todo o ecossistema de clientes VTEX mais seguro, né, dentro da nossa plataforma. Então, nós temos um time que cuida de SecOps, que é governança, awareness. Nós temos um time de segurança ofensiva que faz pentests na nossa plataforma, os nossos parceiros, em todo o ecossistema que se conecta à plataforma VTEX. Temos um time de segurança defensiva, que nós chamamos ali de Blue Team. Temos um time de segurança e engenharia, que basicamente cuida de Cloud Security e Application Security. Temos um time de IT, que hoje dentro da VTEX, IT está dentro de segurança. Então o cara que entrega o laptop, o computador, o cara que dá acesso à rede, que dá acesso ao e-mail e que cuida de TI corporativa, faz parte do nosso time de segurança, porque a segurança começa a partir da estação do colaborador. E temos também uma área e uma disciplina que nós chamamos de integridade, que é justamente tratar e combater fraudes e melhorar toda a proteção da VTEX. E aí, para isso, nós atuamos juntos com os nossos times de payments, nosso time de checkout e todos os outros times da VTEX que fazem a nossa plataforma. Bom, mas a gente veio aqui para falar sobre proteger o varejo e o digital commerce contra o quê? Basicamente, fraudes, né? Existe aí um mercado absurdamente grande de fraudes no digital commerce, né? E, inclusive, isso depois da pandemia parece que aumentou exponencial, né, Renan? Porque o pessoal achou uma maneira de trabalhar sem sair de casa mais fácil, né? A pandemia acelerou muita coisa, né? Inclusive muito a vida do cybercrime. Exato. Então, é contra fraudes, perda ou vazamento de informação. A gente está na era da privacidade, principalmente aqui no Brasil, aí, com o advento da legislação toda que veio. E contra-ataques de toda a natureza, sejam ataques de negação de serviço, enfim. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas para que isso ocorra, né, eu quero trazer, então, o assunto de pessoas como elo forte. Existe um mito que eu sou totalmente contra, a gente conversa sobre isso, nós compartilhamos a ideia, né? Se vocês procurarem no Google, você vai encontrar até livro escrito e lançado que fala que o usuário é o elo mais fraco da corrente, né? Poxa, se a gente olhar, basta olhar essa feira, esse evento. Isso foi feito por robô? Não, isso foi feito por pessoas, né? E então o ser humano, ele tem a capacidade de construir isso, de construir a internet, de construir a tecnologia, né? O ser humano tem a capacidade de... Nós vimos ontem uma palestra aqui de uma garota de 16 anos que deu a volta no globo terrestre de barco. Então, será que o ser humano ele é fraco, né? Não é fraco. O ser humano ele é forte. E ele, as pessoas juntas, elas podem proteger. Seja a VTEX com seus 1.500, 1.400, 1.500 colaboradores e todas as suas 3.000 lojas que rodam dentro da nossa plataforma, ou seja, o Carrefour com seus 935 pontos de venda e 160 mil colaboradores. No entanto, imagina que todos da empresa, a nossa realidade, a realidade do Renan, mas eu tenho 32 pessoas, 31, 32 pessoas no time de segurança. Quantas pessoas você tem no time de segurança, Renan? Se a gente considerar todo o ecossistema, todas as unidades de negócio, a gente pode colocar umas 90 pessoas. 90 pessoas para 160 mil colaboradores e 30 mil usuários, né? Ué, mas como é que um time desse tamanho, um pontinho, vai proteger uma empresa tão grande? Para isso, a importância, e aí vem o tema do nosso bate-papo, que é, precisamos tornar todos os colaboradores da empresa, do Carrefour, da VTEX, das empresas que vocês atuam, responsáveis ou corresponsáveis pela segurança dentro daquele grupo onde ele atua e onde ele trabalha, né? E aí, eu quero trazer um gráfico aqui extraído do livro The
Security Culture Playbook do Perry Carpenter e do Kay Roher, onde ele mostra que o usuário ali no meio, que sou eu, vocês, todos nós, tem 3 maneiras de você criar a cultura de segurança, né? Primeiro, a partir do conhecimento, que é a palestra, são as ações de conscientização, né? Através da modelagem de comportamento e os valores da empresa. Então, o Carrefour tem os seus valores, a VTEX tem os seus valores, as respectivas empresas de quem está aqui assistindo têm os seus valores. Tudo isso gera um conhecimento e gera um comportamento. No entanto, além disso, existe ainda uma pressão social. Basta a gente olhar fila, né? Às vezes você vai numa praça de alimentação, tem um lugar que tem uma fila gigante e tem um lugar que não tem fila. A tendência do ser humano é onde tem fila ou onde não tem fila? Onde tem fila. Então, a influência social, o que acontece em volta influencia o comportamento. Então, se tem pessoas agindo de forma segura, falando de forma segura, se você tem um ranking que mostra pessoas que estão indo bem na segurança, colaborando, isso vai influenciar com que novas pessoas adotem aquele comportamento seguro, né? Os contextos, de repente, você está passando por Nós vimos um caso do Carrefour, Big Brother, aqui, quem viu a palestra um pouco mais cedo, o CTO do Carrefour, que é global, que estava ali. Então, eles mostraram o gráfico de utilização. O Renan me contou que foi uma operação complexa e tensa preparar para a campanha do Big Brother Brasil. Então, é um contexto, todo mundo vamos juntar. Na VTEX, a gente junta todo mundo, vai ter Black Friday, Shopping Season, todo mundo se reúne, trabalha, vira à noite. Então, o contexto do momento onde você está inserido vai influenciar no comportamento. E os grupos, né? Ninguém quer ser o excluído, não é assim? Começa na escola, né? Ninguém quer sofrer bullying. Ontem a Gisele Bündchen falou, eu não gostava de beber, de fumar, mas para não ser a caretona, o que acontecia? Eu ia lá. Então, o grupo que ela estava inserido fazia com que ela se comportasse daquele jeito, mas que não era o desejo especificamente, propriamente dela, né? Então, tudo isso gera comportamento. E aí, o Perry, que é esse autor, ele traz, né? Não importa o que o usuário sabe, e sim como ele se comporta. Então, não adianta só blá, 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 né? A gente vai gerando conteúdo não. Você precisa de ação. E aí vem o caminho dos 3 Cs, que é meu último slide aqui, depois o Renan vai dizer. Mas como é que funciona essa modelagem, essa criação, tá, de comportamento, de cultura? Todos esses trabalhos de conscientização que as empresas fazem, phishing simulados, treinamentos, etc., servem para quê? Para modelar o comportamento das pessoas e para criar cultura. Então, existem nas empresas diversas iniciativas onde, lá dentro da VTEX, por exemplo, todo colaborador ele faz o quê? Ele clica no anzol laranja, por exemplo, para reportar um phishing ou uma suspeita de phishing. Naquele momento, ele está colaborando com a criação de cultura, ele está colaborando com a segurança da empresa, porque ele pode reportar um phishing simulado ou um phishing verdadeiro. E o time da segurança vai verificar aquilo e vai identificar. Então, para se ter cultura e para se usar as pessoas, e fazer com que elas trabalhem em prol da segurança da empresa, elas precisam de fato ser treinadas, capacitadas e se sentirem o quê? O elo forte da corrente. Se sentirem de fato que elas têm uma responsabilidade. Aquela história antigamente que o usuário é um problema, o usuário, isso não existe, né? Eu talvez em algum momento remoto lá do passado, eu possa ter falado, né? Que os usuários eles eram o elo fraco, mas o tempo mudou, o tempo provou o contrário, tá? Então, agora o Renan vai trazer um pouquinho do que o Carrefour está fazendo dentro da sua área de segurança para usar esse caminho dos 3 Cs, usar esse caminho da modelagem de comportamento dos usuários para fazer o Carrefour mais seguro. Obrigado, cara. Acho que essa foi a base, né? Acho que dentro desse assunto de conscientização, eu já trabalho com isso desde 2009. Então, a gente já conscientizou muita gente, treinou. E aí, antes disso, até para ligar, por que a gente falou de fator humano, né? Se alguém tiver oportunidade, tem um relatório que chama Global Risks Report, do ano passado. Ele foi lançado pelo Fórum Econômico Mundial e fala o seguinte:
que 95% dos incidentes de segurança, você tem um fator humano associado. Então não adianta você ter a melhor tecnologia, você ter o melhor carro, se você não tiver a pessoa treinada. Você fatalmente vai incidir em algum incidente, né? Então é muito importante que a gente tenha isso como base. O que a gente faz lá no Carrefour? Agora saindo do conceito e indo para o dia a dia, né? E aí quando eu falo Carrefour, todas as empresas do grupo. Uma coisa que a gente aprendeu é as plataformas gamificadas. Aqui a gente só trouxe alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma plataforma de gamificação que rodou lá no Atacadão. Isso aqui fica uma dica para vocês, isso aqui é gratuito, é muito legal, que a Google lançou na Europa, que é o Space Shelter. Tem um astronauta, você pode ir lá criando os desafios para você despertar aquele conceito de segurança nas pessoas. O Datamundi é uma iniciativa da juventude privada que fala como que a gente faz a proteção dos dados pessoais. Então, como eu disse, não só cyber, a gente acultura também sobre os dados pessoais, como é que a gente transporta, armazena, protege, enfim, como que é o papel de todos os nossos colaboradores dentro da organização. Tá? Bom, agora eu vou entrar aqui um pouquinho mais no detalhe, e eu até estava falando com o Rodrigo, o que eu acho que é importante? A minha participação aqui não é para falar só do Carrefour, o que eu fiz. Acho que a ideia é despertar em vocês que são gestores ou donos de empresa, qual o valor que vocês podem extrair disso. Então, como eu disse, desde 2009 ali trabalhando com isso, a gente já fez um monte de coisa que não funcionou, já fez coisa que funcionou. Então, o que a gente pode agregar para vocês? Tá? O onboarding. Então, quando veio a LGPD, a gente colocou alguns treinamentos, a gente negociou com a área de recursos humanos e falou, olha, isso aqui é mandatório. Então, os colaboradores eles precisam saber como respeitar a privacidade dos nossos clientes, porque a gente manipula dados de milhões de clientes. Então, qual que é a nossa postura em relação à cibersegurança e privacidade? Então, na hora do onboard, a gente já tem uma série de materiais que a gente orienta. Outro ponto que é bacana são os embaixadores. Então, como é que a gente elege? Aquilo que o Rodrigo falou, a área de segurança não é só nós que somos responsáveis, a gente é só um pedacinho. Então, uma empresa de 150 mil tem 100 pessoas de segurança, não é a gente que vai fazer. A gente precisa de replicadores, de pessoas que vão estender esse conhecimento para todas as áreas. Então, desde a base da operação, back-office, front-office, altos executivos, globais. Então, a gente precisa nomear esses embaixadores. Tá? Essa parte é legal, treinamento. Né? Faz privacy by design, security by design. Como é que você convence um desenvolvedor que é um cara que não quer ver PPT? Esses caras não são bicho grilo. O cara vai ficar desenvolvendo, só que você não vai conseguir chamar a atenção dele. E você precisa dele, porque um desenvolvedor que não vai fazer o coding com a melhor prática, ele gera uma vulnerabilidade, gera um risco que pode materializar e gerar um impacto para a empresa, dependendo do risco, pode aí ser catastrófico. Tá? Outra coisa que é legal, o público é diverso. Então, lá, a gente adapta o nosso conteúdo para diversos públicos. Não é todo mundo que vai entender as nomenclaturas que a gente usa, não é todo mundo que é de tech. Eu sou um cara de tech, mas eu tenho que falar com o cara do jurídico, do RH, do marketing. Então, a gente tem que adaptar a linguagem. Tá? E aqui eu não falo só de colaborador, eu falo de cliente também. Então, lá na página do nosso e-commerce, quando a gente manda algum conteúdo de orientação, a gente tem que pensar quem é que vai estar recebendo esse conteúdo. Tá? Material. Tem bastante coisa. Uma coisa que eu oriento para os times e que funcionou. Segurança e treinamento não pode ser só por compliance. As pessoas têm que enxergar esse valor. E tem que ser atrativo visualmente. Se for aquele negócio boring stuff lá, um monte de texto corrido, ninguém vai ler. As políticas, então, acho que assim, a elaboração e a publicação dessas documentações tem que fomentar, tem que publicar, tem que gerar parceria com as áreas de negócio. De novo, se não tiver replicador, não vai para frente. E eventos. Então, a gente tem lá anualmente uma semana da cibersegurança e privacidade, onde a gente traz palestrantes, o pessoal de fora, a gente traz alguém do grupo para falar também sobre as experiências. Então, eu acho que isso acaba atraindo a atenção desse público. Opa! Bom, eu acho que esse aqui é meu último slide. E esse aqui é o mais emocionante. Como eu falei para vocês, eu sou o cara mais de tech que aprendeu a trabalhar com pessoas. Porque eu entendi que segurança não é só a gente ficar lá no quartinho escuro fazendo cibersegurança e combatendo quem é o cybercriminoso.
Hoje, né, eu procuro dizer que a segurança ela tem que agir como um fator, né, de imunidade. Então, recebi aquela atualizaçãozinha na máquina, putz, vou ter que reiniciar, mas tem uma reunião. Tem que fazer. Né? Você tem que tomar vacina para ficar imune ao vírus, um malware, um código malicioso, a mesma coisa. Você tem que ter essa correção. Então, essa consciência de manter os ativos da empresa seguro, você tem, né, uma mesma analogia no mundo real. E aí, o que tem, assim, depois da pandemia, principalmente, que tem de site falso, perfil falso, sobre todas as nossas marcas, assim, é demais, né? E aí, vem uma postura do Carrefour em relação ao respeito à sociedade. Então, nós orientamos, a gente trabalha, e a gente quer ir além. Então, a gente monitora, né, na Deep Web, nas superfícies, todo mundo que tenta colocar um site falso. Esses dias eu recebi da minha mãe, televisão por 80%, né, de desconto. Não tem milagre, gente. Na boa. Depois não adianta, né, reclamar. Então, esse tipo de orientação vai trazer um bem para você, porque você pode ter um prejuízo, né? Mas a gente também vai atrás para derrubar esses sites, ter um processo de takedown, tirar os sites do ar, né? Então tem tudo isso. A gente monitora, né, os repositórios. Isso aqui é um pouco mais técnico, é um tracking token. Se vazar alguma informação, a gente sabe de onde veio, né? Para saber que aquilo pertence ao Carrefour, porque a gente também tem uma resposta política hoje da sociedade. Eu tenho a LGPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, exige, né, uma postura, né, nossa em relação à segurança, então a gente tem que saber e conseguir rastrear. E os aplicativos em lojas não oficiais. Então, isso tem bastante. Eu acho que os criminosos eles estão cada vez mais tentando, né, usando esses vetores de ataque, WhatsApp, usar site falso para tentar, né, induzir as pessoas a irem para o lugar falso. Inclusive, então, isso é uma coisa. Anúncios pagos, levando para sites falsos. Também tem bastante. A gente pegou alguns casos dentro do próprio Google Shopping, por exemplo, que você digita para ver um produto e aí te levava, um anúncio pago ali te levava para um lugar que você estava achando que, né, era o canal oficial. Então, eu acho que assim, para concluir, tem que olhar para os canais oficiais. Conscientização, eu acho que ela é muito importante. De novo, não adianta você comprar e investir ali em uma série de ferramentas que não vai funcionar se a gente realmente não tiver ali o processo de aculturamento. Tá? Deixa eu ver se acho que esse era o último. Esse era o último slide, Rodrigo. Eu acho que é isso. São muitas ações necessárias, né? E como nós vimos, é necessário que todos façam parte, com que todos tenham a responsabilidade dentro da nossa empresa, lá dentro da VTEX, todos os VTEXers. E hoje nós temos, inclusive, um canal de comunicação cada dia mais próximo com os nossos clientes que cooperam e que participam, que trazem problemas de segurança, que trazem necessidades de segurança, que trazem, sei lá, fraudes, ou que trazem... Isso também faz parte desse ecossistema de proteger a segurança da VTEX, assim como acho que o Renan deve ter lá todos os seus canais de comunicação interna, onde além por exemplo, um colaborador pode reportar para você um site falso que ele encontrou, né? Sim, sim. Pode, é orientado e ele vai sendo aculturado a fazer isso mesmo. Pois é. Então, assim, são muitas ações, o tempo é curto, né? Mas quem quiser conversar mais a respeito, acho que eu e o Renan, a gente está à disposição aqui para bater um papo depois da palestra. Podem nos adicionar lá nas redes sociais, mas principalmente no LinkedIn, estou à disposição. E os nossos e-mails de contato estão aí, o meu e o do Renan. Quero agradecer em nome de todo o time de segurança da VTEX, de toda a VTEX. Obrigado por quem veio. Obrigado, Renan, por ter aceitado. E seu minuto final aí. Não, obrigado. Eu acho que se a gente conseguiu plantar uma sementinha de como o aculturamento é importante, que isso seja levado para o board, eu acho que isso vai reverberando e isso depois vira um ciclo vicioso mesmo bom, no bom sentido. Obrigado, Rodrigo, pelo espaço. Valeu. Boa tarde.